Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos falar sobre a essência do cristianismo, o que faz da fé cristã algo único. Por isso eu peço, deixe seu like nesse vídeo, que é importantíssimo para o nosso canal crescer. Estamos apenas iniciando esse canal, temos um número pequeno de inscritos e alcance ainda muito reduzido no YouTube. Mas com a sua ajuda, vendo esse vídeo até o final, deixando o seu like, se inscrevendo e principalmente eu peço, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Então vamos ao que interessa. Primeiramente quero falar sobre a falsa ideia de cristianismo que tem se implantado nos últimos anos, sobretudo nas últimas décadas, fruto do relativismo religioso que eu já mencionei no vídeo passado e em vídeos anteriores. Nos últimos séculos, sobretudo a partir da Revolução Protestante, houve uma desconstrução no verdadeiro sentido do cristianismo. E, sobretudo, nos tempos atuais, o cristianismo é visto apenas como um estereótipo, às vezes para se criticar quando se busca viver a fé de forma autêntica. Então se coloca o cristianismo como extremamente retrógrado, algo fora de moda e que já não tem mais nenhuma serventia para os dias atuais. Ou, por outro lado, reduz o cristianismo a alguns critérios, padrões éticos, entre aspas, do politicamente correto. O cristão é aquele que não pode levantar a voz para ninguém. O cristão é aquele que não pode reclamar, é aquele que não deve lutar. Ou seja, se você levanta a voz para defender a verdade, se questiona, mas isso é uma atitude cristã? Então, o cristianismo está reduzido a esses dois estereótipos extremos. Um para rejeitá-lo, o outro para enquadrá-lo naquilo que ele não é, o politicamente correto. O cristianismo não pode ser reduzido a uma justiça social, a um modelo político, a um padrão ético, simplesmente. Mas o cristianismo é muito maior, muito mais profundo do que essas duas realidades que tenta falseá-lo. O cristianismo é, primeiramente, uma religião, e no sentido próprio do termo. Algumas pessoas que até com boa vontade tentam desassociar cristianismo de religião, mas a palavra religião vem do sentido de religare, reunir o homem a Deus. E de fato, a única que tem a capacidade de religar o homem a Deus é o cristianismo. E qual é o fundamento da religião cristã? Está não em um escrito sagrado, embora tenhamos a Sagrada Escritura como base da nossa fé, mas não está aí o fundamento da nossa fé. Mas o fundamento do cristianismo está na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, a nossa fé não é uma fé em uma teoria escrita, em uma fábula religiosa, mas numa pessoa. E cremos que essa pessoa é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o cristianismo é a religião que une Deus ao homem, que une o homem a Deus, pois o próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. E foi a partir da pessoa de Jesus Cristo que as Sagradas Escrituras tomou um novo sentido. O Antigo Testamento, que foi escrito dentro da história do povo hebreu, do povo judeu, ganha um novo sentido, um novo significado na pessoa de Jesus Cristo. Toda a lei mosaica ganha um novo sentido em Jesus Cristo. Todos os sacrifícios anunciados e realizados na Antiga Aliança e registrado nos livros sagrados do Antigo Testamento ganha o seu sentido pleno no sacrifício pleno de Jesus Cristo. Portanto, todo o sentido da religião cristã está na pessoa de Jesus Cristo. Sem ele, nada disso haveria um sentido real. E em Jesus Cristo aprendemos quem é o homem. O homem é um ser criado à
à imagem e semelhança de Deus. Porém, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus caiu no pecado e há em nós a necessidade de redenção. Antes de Jesus Cristo, não havia redenção para o homem. A humanidade estava perdida no seu próprio pecado. Estava perdida a sua própria sorte. Havia uma exceção, o povo hebreu, que foi escolhido por Deus para a sua revelação. Mas esse povo hebreu também não tinha a sua salvação garantida, tinha a sua salvação prometida em Jesus Cristo. Portanto, todos os atos dos antigos profetas, dos antigos reis, estava voltado para ter sua realização plena em Jesus Cristo. Mas todo o restante da humanidade não conhecia a Deus, não tinha contato com Deus. Mas Jesus Cristo veio revelar Deus presente. E, sobretudo, Jesus Cristo veio nos revelar esse mistério de salvação. E tem o seu núcleo central no mistério pascal, na sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Então, esse é o ponto central da fé cristã. É a essência da fé verdadeira em Deus. O Deus que amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que fôssemos salvos por meio dele. Foi Jesus Cristo que nos revelou quem é Deus. Um Deus amoroso e um Deus de justiça. Um Deus que veio revelar ao mundo o seu amor e nesse amor ele espera ser correspondido. Então, nos dá a liberdade do acolhimento ou não a esse amor. A salvação de Jesus Cristo, sem sombras de dúvidas, alcança toda a humanidade. Não há um só ser humano que não foi remido pelo sangue de Cristo. Porém, temos que dar a nossa resposta a essa redenção, para que assim possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, o centro da nossa fé, o centro do cristianismo está nesse resgate, a salvação das almas. Por isso, temos uma esperança firme no céu, na eterna glória com Deus. E também temos a certeza da existência de uma condenação eterna, pois o próprio Jesus Cristo nos falou sobre o inferno e sobre uma pena eterna para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus. O cerne da nossa religião, o cerne da nossa fé está na salvação eterna. E devemos, então, nos esforçarmos para alcançarmos a salvação que já foi conquistada por Cristo. Portanto, não depende de nós a salvação, mas depende de nós a adesão a Cristo, a adesão à sua vontade, para que tenhamos, de fato, a graça de honrar a Deus com a nossa salvação. Pois se Deus veio ao mundo para nos salvar, seria uma ingratidão imensa rejeitá-lo e termos como consequência da nossa atitude de rejeição o inferno. E nesse processo há também o purgatório, esse caminho último de purificação, uma vez morrendo com culpas de alguns pecados que não foram completamente reparados por nós durante nossa vida, teremos ainda que purgá-los para que possamos estarmos puros para a glória de Deus. Então é impossível falar de cristianismo sem falar nesse mistério de redenção. O cristianismo nunca pode ser reduzido a uma religião política, nunca pode ser reduzido a meras ações sociais. O cristianismo não pode ser reduzido a uma mera ética, mas o cristianismo é, acima de tudo, salvação das almas. A salvação da pessoa na sua integralidade. E na medida em que buscamos a nossa salvação eterna e anunciamos aos outros essa mensagem salvífica, pouco a pouco vamos também transformando as realidades terrenas e vamos construindo assim o reino de Deus que já começa no hoje da nossa história. Portanto, não é uma religião alheia aos problemas concretos da vida humana. Muito pelo contrário, Jesus Cristo nos ensinou que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas, enquanto estamos no mundo, devemos amar o próximo,
devemos buscar a justiça do reino de Deus. Como ele nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentados. As questões humanas, materiais, é um acréscimo e não o essencial na vida cristã. Devemos nos preocupar, antes de tudo, com o reino de Deus, a salvação que nos vem de Deus. E esse Jesus Cristo, que é o centro de nossa fé, nos deixou a igreja, fundou a igreja para que ela fosse o prolongamento da sua missão na terra, deixando assim os sacramentos que nos conduz à salvação, os sacramentos que nos guia passo a passo da nossa vida aqui na terra e nos aponta para o céu. A igreja também tem uma importância fundamental na fé cristã, pois a igreja é o corpo místico de Cristo. E o próprio Cristo, Jesus Cristo, o centro da nossa fé, instituiu a Eucaristia, que é o seu corpo e seu sangue, que é dado por nós. E esse corpo e esse sangue é misteriosamente presente no pão e no vinho, onde o pão deixa de ser pão e se torna carne. O vinho deixa de ser vinho e se torna sangue, porém mantém as aparências de pão e as aparências de vinho. E esse Deus presente na Eucaristia, que é alimento de vida eterna e que dia a dia é celebrado nas santas missas ao redor de todo o mundo, desde a instituição da Eucaristia, na última ceia, até o final dos tempos. Jesus continuará se doando e se entregando por nós, renovando o mistério pascal, que eu falei anteriormente, que é o centro da fé cristã. Então, meus irmãos, e agradeço a presença aqui e peço mais uma vez, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se esse vídeo agregou algo à sua fé, vamos partilhar. Fiquem todos na paz de Deus. Aquele abraço.